A cotação do Bitcoin vem batendo recorde atrás de recorde, com máximas históricas consecutivas e seguindo um movimento de correção. No começo da semana, a criptomoeda atingiu $125 mil por um Bitcoin, impulsionada pela euforia em torno do setor de inteligência artificial. Para que a gente possa entender esse movimento que está por vir, se é só uma maré de sorte ou se é uma tendência consolidada, conversamos agora com Sara Uska, analista de criptoativos do BT Bank, a quem eu agradeço a presença e desejo uma ótima noite. Sara, olhando aí para o investidor que está acompanhando minuto a minuto, né? Uma vantagem, que é a mesma desvantagem do Bitcoin, que ele não para nunca, né? A Bolsa de Valores dá uma descansada, o investidor dá uma sossegada, vai olhar só no dia seguinte, o Bitcoin é 24 horas, 7 dias por semana, inclusive em feriados. A gente teve aí uma marca que a gente já apontava uma subida, 125 mil pontos, agora ela deu uma recaída, talvez o que eu chamo aí de assentamento das placas tectônicas. Agora, eu lembro de ter conversado com outros especialistas em criptomoedas meses atrás e eu ouvi, assim, de analistas diferentes, a mesma conclusão, que haveria um chamado inverno das criptomoedas, elas recuariam e que talvez em outubro houvesse aí uma nova subida. Eu lembro exatamente porque as previsões foram consolidadas. Tendo em vista que é possível fazer uma análise com uma certa previsibilidade, uma certa futurologia aí da criptomoeda, o que a gente pode esperar? Os tais dos 124, 125 mil pontos foram um ponto fora da curva ou existe uma tendência um pouco mais estável? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Marcelo, tudo bom? Obrigada aqui pelo espaço para a gente falar um pouquinho. O mercado cripto ficou bem animado, né? Nas últimas semanas a gente teve uma alta histórica atrás da outra, como você comentou. E se hoje a gente está com mais ou menos 125 mil dólares, no final de setembro, mais ou menos, a gente estava na faixa dos 108, 109 mil dólares. Então, para mostrar um pouco também da volatilidade do Bitcoin que você estava comentando. Existem dois fatores que são fundamentais a gente observar hoje se a gente quer entender para onde está caminhando o Bitcoin e, consequentemente, todo o resto do mercado, né? Um deles é a situação, as notícias macroeconômicas, principalmente ao que tange os Estados Unidos. Então, a gente teve uma previsão de queda de juros, por exemplo, que costuma aumentar o apetite dos investidores para ativos de mais risco, que o Bitcoin, as criptomoedas são consideradas ativos de risco, mas tem um fator novo, relativamente novo, né, que de uns 2 anos para cá a gente tem observado muito, que é o investimento institucional nas criptomoedas. Então, os ETFs aí dos Estados Unidos. Se a gente acompanhar o gráfico dos ETFs e o gráfico da movimentação de Bitcoin, a gente vê uma relação muito clara. Então, no final de setembro, por exemplo, a gente teve dias de grandes saídas. No único dia chegou a sair 400 milhões de dólares aí de saída nos ETFs do Bitcoin dos Estados Unidos, em específico. E isso a gente teve essa queda que eu comentei, que chegou a bater 109, 108, né? E a gente observa que no começo de outubro foi o contrário, a gente teve grandes entradas e entradas consecutivas. Então, essa alta que a gente teve uma atrás da outra, a gente viu repetido também quando a gente olha o gráfico dos ETFs. Então, a gente viu que no começo de outubro, se eu não me engano, dia 5 ou dia 6, a gente teve uma entrada de mais de $1 bilhão ali em ETF. Então, não tem como a gente analisar comportamento de cripto hoje sem olhar esses dois fatores. Fatores macroeconômicos, a gente já contava com isso tem um tempo, né? Já ficava todo mundo de olho. Agora, com o aumento do investimento institucional, não tem como não olhar. É isso agora, tá? Sara, eu falei, né, dos recordes dessa semana, 124, 125 mil pontos. Neste momento, dados que chegam ao vivo da CNBC, nossa matriz nos Estados Unidos, nós estamos agora com 121.800, quase 122 mil pontos, uma queda com relação ao longo do dia de 1,37%. O que sempre me chama a atenção é que quando a gente tem aqui, esse é um traço de 5 dias. Então, a gente teve o pico aqui dos tais 125 mil pontos e depois ele veio acompanhado de uma queda mais sensível e uma oscilação.
Isso é normal? Isso é a chamada realização de lucros daquele investidor que é mais ansioso? Opa, bateu o recorde, vou tirar para fazer um dinheiro. Era já um movimento esperado? Isso é comum quando o Bitcoin em especial bate um novo recorde? Depois das grandes altas, a gente fala que sempre vem a correção, né, ali do que aconteceu. Lembrando que o Bitcoin, a cotação dele é determinada exclusivamente por oferta e por demanda. Então, quanto mais gente vai comprando, isso vai subindo. E como você falou, muitos investidores realizam esses lucros, né? Então, vem, nossa, se eu comprei o Bitcoin quando estava a 108, 2 semanas atrás, eu realizar agora no 125, isso vai ser muito vantajoso. Então, a gente tem essa reação em cadeia de realizações desse lucro também, o que vai fazendo essa correção. Então, é normal, sim, depois de uma grande alta, a gente observar esse comportamento. E você falou de outubro, historicamente, outubro tem esses dados de ter uma alta ali, de ter um impulso de final de ano, né? O investidor ter mais esse apetite pelo Bitcoin, pelas tecnologias, a gente vê que no final do ano realmente costuma dar uma engrenadinha aí. Virei aqui para a gente avançar um pouco na nossa conversa, Sara. A Bitcoin, claro, é a criptomoeda mais famosa, mas tem outra ganhando aí o gosto do investidor, que é o Ethereum. Mais uma vez no site da CNBC, agora ela está cotada a 4.385, uma queda um pouco mais expressiva de 2,91% ao longo do dia. E o mesmo fenômeno, né? Junto com o Bitcoin, nós tivemos uma alta que ultrapassou os 4.500 pontos. Depois, essa queda, como a gente falava aí, de realização de pontos. Por que eu quis trazer para a nossa conversa o Ethereum? Eu, claro, sou leigo no assunto, por isso que eu estou perguntando para você, especialista, Sara. Não vejo o mesmo crescimento exponencial. Não que a Ethereum não cresça, que entrou aí na lista da segunda criptomoeda mais importante do mundo, mas por que o avanço é menor do que o Bitcoin? A gente está falando de 4.300 contra 120 mil do Bitcoin. Claro, a gente tem um arco de tempo diferente, obviamente, Bitcoin é mais velha, mas me parece que a Ethereum não tem essa mesma velocidade de crescimento. Tem uma explicação? Sim, tem alguns fatores aí a serem considerados, né? O Bitcoin é mais antigo, é o primeiro, então é o que todo mundo primeiro vai ouvir falar de Bitcoin, depois vai ouvir falar em criptomoeda, né? Acho que o termo que vem primeiro é Bitcoin. Tem tudo isso, e na questão do Ethereum, ele está em constante mudanças e evoluções na sua tecnologia. Então, recentemente, inclusive, teve uma atualização na tecnologia que busca sempre escalar escalar o Ethereum, né, e fazer com que ele fique sempre mais rápido. Então, sempre, a maioria das vezes é agilidade e escalabilidade. E essas alterações nem sempre estão em um consenso do que deve e do que não deve ser a moeda. Então, o Bitcoin, ele é o Bitcoin, não tem uma empresa por trás, não tem uma pessoa por trás. O Ethereum, a gente tem o Vitalik, que é o criador, a gente tem ali uma empresa, então tudo caminha mais devagar, inclusive a adoção. E o Ethereum, ele tem o valor dele, claro, que está no valor monetário, mas também ele que trouxe os smart contracts, que são aqueles contratos inteligentes que a tecnologia blockchain aplicada em diversos outros setores, diversas outras tecnologias. Então, a gente também vê que com o avanço da aplicação dos contratos inteligentes no mercado, isso tende a ir valorizando o Ethereum, mas que também não é uma adoção tão trivial assim de se aplicar. Então, acho que a gente tem que levar esses dois fatores aí em consideração. Sara, para a gente encerrar, mais um minutinho, me parece que tem uma outra queridinha dos investidores, a Solana. Está aí em 221, a gente estava falando na casa da dezena do milhar no Ethereum, da centena do milhar no Bitcoin, e aqui a gente ainda está na casa da centena, mas também teve esse movimento de uma alta expressiva, uma queda, como aconteceram com as outras, me parece que foi um movimento aí quase de manada, todas com essas realizações de lucro, porque foram muito bem aí na virada dos meses de setembro para outubro. A Solana merece a atenção do investidor ainda? A Solana merece, ela também é baseada numa tecnologia que tem
que tem muito a agregar, né? Então, o investidor sempre está pensando em colocar dinheiro em alguma tecnologia, em alguma criptomoeda, veja a tecnologia por trás, veja se é sólida. A Solana tem se mostrado muito sólida ao longo dos anos, e esse comportamento dela é porque todos vão atrás do Bitcoin, né? Não tem jeito. Então, Bitcoin subiu, ele puxa as altcoins, que a gente fala, as altcoins são todas as criptos que não são Bitcoin, e a Solana tem se destacado, sim, a gente precisa prestar atenção nela. Queria agradecer muitíssimo aqui os esclarecimentos, a participação aqui no Conexão da Sara Uska, analista de criptoativos do ByteBank. Espero que essa tenha sido a nossa primeira conversa aqui no Conexão, de muitas que ainda estão por vir ainda. Obrigado pelos esclarecimentos, Sara. Até uma próxima.